Olá! Você conhece as abelhas nativas solitárias? As abelhas podem ser sociais ou solitárias. As chamadas sociais formam colônias numerosas e com alto grau de organização interna. Porém, grande parte das abelhas não vive em colônias, mas vivem sozinhas. Hoje, vamos conversar com o Júlio e com a Adriana, que são estudiosos das abelhas nativas e vão nos ensinar um pouco sobre esse universo tão fascinante. O Júlio é agricultor no sítio São João, educador e fotógrafo. A Adriana é ceramista, também é educadora e é criadora de abelhas silvestres. O Júlio e a Adriana são idealizadores de uma iniciativa de conservação e estudos com abelhas nativas solitárias. Júlio, o que é esse projeto? Esse projeto ele vai desde a observação das abelhas em flor, né? O hábito de nidificação. Ele parte de entender um pouco melhor isso, né? Por que essas abelhas estão visitando essas flores. Em ambientes como os nossos, né, urbanos, como a gente consegue interferir de forma positiva com isso, né? Seja oferecendo os ninhos ou oferecendo as plantas específicas, né? A gente começou propriamente assim, nos quintais. Eu tenho um quintal, né? Eu moro numa área urbana, o Júlio num sítio, e isso partiu assim, não é que a gente teve vamos sentar e vamos fazer um projeto. Não, a gente partiu de curiosidade mesmo, de entusiasmo, de uma vontade de conhecer quem eram essas abelhas que estavam habitando. Então, foram praticamente acho que um ano observando o que acontecia dentro do quintal, o que acontecia aqui no pé do maracujá, né? Você tem algumas abelhas, você tem outras, você tem a mangueira, você tem a siriguela ali, você tem outro, né, o bacuri. E aí a gente vai observando que determinadas plantas têm abelhas diferentes, né? E também que elas começam a fazer ninhos em locais diferentes. Adriana, qual é o principal objetivo dessa iniciativa? Acho que quando a gente começa a pensar em abelhas, né? A gente fala assim, a gente tem um conhecimento bem amplo das abelhas apis, as abelhas que produzem mel, até as abelhas sem ferrão no Brasil, né? Que são numerosas e têm uma visibilidade muito grande. A gente percebe hoje muita gente falando sobre elas. Então, quando a gente vem com essa introdução das abelhas solitárias, é para que as pessoas conheçam mesmo, tenham noção, tenham conhecimento, um primeiro contato, que é o visual, né? Então, a gente tem jardins, a gente tem quintais, a gente tem floradas, e muitas vezes a gente não sabe quem são essas abelhinhas, né? E a gente tem uma quantidade de quase 2.000 espécies. Então, essa iniciativa é um pouco para isso, para apresentar esse grupo de bichos que estão aqui na nossa frente, né? Que eles estão todo o tempo e a gente ainda não conhece. Eu acho que esse é o primeiro passo. Essa aqui é uma abelha solitária e ela é da família dos Halictides, né? Ela é verdinha, compridinha, parece até uma vespinha. Hoje está num dia bem fresco, elas diminuem um pouco o ritmo, né? Elas ficam um pouquinho mais lentas, né? Júlio, e qual é a importância da conservação das abelhas solitárias? Os polinizadores específicos, né, dependem de determinadas plantas. Algumas delas não têm, vamos dizer assim, grande relevância talvez para nossa alimentação. Mas no ponto de vista do ecossistema, elas vão contribuir com outras cadeias, com outros bichos, né? E no final vai gerar uma rede de benefícios, né? Que pode ser desde da conservação de um rio até a oferta de frutos para outros seres, né? Adriana, e que ações vocês vêm realizando ultimamente? Todo esse estudo, essa observação que parte assim, de um local que é seu, que é próprio. Você tem um cuidado com aquilo ali. E aí o que acontece? A gente começou a receber propostas de poder passar isso para as pessoas, né? E aí no ano passado foi uma coisa mais assim, mais séria, da gente ir em locais, né, para poder estar falando em universidades, no SESC e nas escolas, para poder passar um pouco disso, né? Então, eu acho que uma maneira fácil de envolver as pessoas é você oferecer, você explica, né, o que é, quem são,
e também oferece os ninhos, construção de ninhos, né? Que é algo capaz de você estar interagindo com a pessoa. Então ela escuta, ela conhece, ela tem um certo tipo de sentimento por aquilo que a gente está falando e depois ela põe a mão na massa, né? Ela vai construir. A gente explica como é que faz para você construir um ninho para essas abelhas, para você colocar perto do seu quintal, na sua área, na praça, na escola, e isso você tem uma interação. Exemplo de material que a gente pode usar são essas madeiras, pedaços de madeira, né? Que a gente pode oferecer furos, né? Isso pode ser tanto nessa parte quanto nas pontas, né? Depois disso a gente pode deixar pendurado ou apoiado num suporte. Eu vou fazer um com alguma broca de, eu acho que é 6 milímetros, né? Que já vai começar a atrair um grupo interessante de abelhas. Então é bem simples. Porque como você falou, ela precisa de uma parte fechada e outra parte aberta, né? Sim. E aí a gente vai distribuindo esses furos, né? Podem ser vários. Não tem contraindicação. A gente faz até quando a bateria aguenta. Esse aqui é outro material que a gente usa também para estar oferecendo abrigo para as abelhas solitárias, que é o bambu, né? A gente tem aqui, na verdade, bambu, um pedacinho de cipó e madeira. Então, onde tiver um orifício, uma cavidade, é um pedacinho potencial para que uma abelha solitária venha e comece a fazer o seu ninho. Porque o que ela precisa? Ela precisa de um local para fazer o depósito dos seus ovos. Então a gente sabe que assim, quando ela pega esse canudinho de bambu, por exemplo, essa é uma abelha chamada Centris, né? É uma abelha que procura, ela é a polinizadora da cerola. O que acontece com a flor da cerola? Ela oferece para essas abelhas um óleo que é energético, que às vezes assim substitui o que seria o néctar, né? Então o que acontece? Ela vem, coleta esse óleo e ela reveste a parte interna, constrói as suas células e deixa como alimento. Então igualzinha a euglossa, né? Ela vem, deposita um pouquinho de alimento, põe um ovinho e ela vem do fundo para frente fazendo os seus ninhos. Geralmente as fêmeas estão no fundo e os machos estão na frente. Os machos têm as células um pouquinho menores que as das fêmeas. Ele tem um tempo de vida um pouco mais curto que das fêmeas também. E aí o que acontece? Ele nasce, emerge primeiro, os machos ficam, né, aqui na área ou nas floradas da cerola, no caso, esperando a fêmea emergir também. Aí tem a cópula, o macho geralmente termina com a função e a fêmea volta e começa o ninho de novo. Então aqui a gente tem um ciclo completo, né? A gente tem aqui a formação das crias, a emergência das abelhas adultas, a cópula e depois o retorno para começar tudo de novo. E as abelhas solitárias, elas são específicas em relação às plantas que elas gostam ou nem todas? Como que é isso? Nem todas, algumas sim, né? A gente tem grupos específicos de abelhas que são especialistas em determinadas famílias e tem as chamadas generalistas também, que procuram recursos em várias outras. Aqui em Piracicaba, o Júlio a gente viu que tem a Centris. Eu ponho americano mesmo, pode vir Centris, mas eu tenho uma outra abelhinha chamada Eileus que também está sempre junto, né? Porque eu acredito que a gente tenha plantas diferentes, que ofereçam recursos diferentes. Se você colocar lá em Dayatuba ou se você colocar lá no Rio Grande do Sul, a probabilidade de vir abelhas diferentes é maior, porque de acordo com a florada. Legal. Aí, Laura, tem uma receitinha bem simples para a gente estar oferecendo esses abrigos, tanto para a abelha Centris, que poliniza a cerola, quanto para a abelha Eileus, né? E aí são gomos de bambu. Ele tem um furo só, né, e o gomo do fundo, que vai fazer a função do fundo. Ela precisa, em geral, só de um orifício aberta, que ela vai entrar e sair por ele, né? E quando ela terminar de fazer a postura dos ovos, ela fecha e abandona esse ninho. Então aqui a gente junta as pontas, né? Pode ser com arame ou pode colocar dentro de outra cavidade e faz um laço, né? A gente pode apertar isso e de maneira bem simples a gente já cria um ambiente para elas nidificarem. Isso pode ficar dentro de uma prateleira ou pendurado num beiral, né? No quintal. Sim. É um material super democrático, né? Super tranquilo de fazer. E é melhor colocar em lugar sombreado? Sim, de preferência.
talvez protegido da chuva, né? O sol, a chuva principalmente, ela acaba degradando um pouco o material. E estando protegido, elas vão poder reutilizar isso várias vezes, né? Elas entram, limpam e reutilizam. A Adriana, que é nossa especialista em ninhos, né? Ela trabalha muito bem isso, com cerâmica também. Essas aqui são abelhas solitárias, né? São chamadas de euglossa. Olha, na verdade, tem várias fêmeas aqui. E elas, por uma surpresa minha, nossa, eu comecei a fazer esses ninhos em cerâmica, que era justamente para ver se a gente atraía algum tipo de abelha. E essa foi a primeira abelha solitária que apareceu ali no quintal. Então, como eu estava explicando, ela ela faz uma célula de cria, que são esses marronzinhos, né? E ali dentro, é um potinho mesmo, na verdade, né? E ali vai ser depositado pólen, néctar, e a fêmea vem e deposita um ovinho, e depois ela fecha. E aí existe todo o processo de desenvolvimento dessas abelhinhas. Adriana, como que as pessoas podem entrar em contato com vocês para conhecer um pouco melhor sobre essa iniciativa? Bom, para quem está na região, né, a gente tem uma série de atividades aqui em Piracicaba e Campinas. Mas para quem é de fora e quer conhecer, a gente tem um grupo dentro do Face chamado Abelhas Urbanas Sem Ferrão. Pode solicitar a entrada, a gente adiciona. E ali as pessoas acabam postando fotos, né, um ninho, ou fazem os cursos com a gente. A gente sempre está pedindo para que elas se interajam, para que elas mostrem o que está acontecendo, o que elas encontram. Então, eu acho que esse é um canal que é mais aberto, que é mais acessível, né? E tem a página também, Adriana Atiba, o Júlio também tem, Júlio Pupim, Adriana Atiba. Eu acho que dá para quem quiser trocar uma ideia, quem quiser conversar, conhecer. E também nesses canais a gente está sempre postando as atividades que a gente está realizando. Então, para seguir, né? A gente está aqui, ou às vezes está no interior, ou às vezes está em São Paulo, então dá para ir acompanhando. E aí, gostou do nosso programa de hoje? Aprendeu um pouco mais sobre as abelhas do nosso país? É importante ressaltar que a destruição de hábitats e a retirada das plantas que produzem flores das quais elas se alimentam são ameaças para a conservação das espécies de abelhas. Então, vamos plantar, cuidar do solo e fazer ninhos para elas. Acompanhe os nossos próximos programas aqui na TV Faster. Tchau!